Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Eu também estou, irmãos. Queridos, amados do Senhor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, e o Senhor, capítulo 19, o Senhor vai falar comigo e contigo, pela sua palavra, que é verdadeira e não volta vazia. Né, irmão Davidson? Capítulo 19, amados irmãos, versículo 4 da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, o seguinte: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Até aqui, amados irmãos. Correu, mirou a trajetória de Jesus, ele olhou e pela direção que Jesus vinha, ele disse: vai ter que passar por ali. E subiu no sicômoro. E este homem de quem estamos falando é Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. Amados, queridos do Senhor, se esforce, ouça isso, se esforce, e as mudanças de Deus vão chegar na tua vida. Se esforce, e as mudanças do Senhor vão chegar na tua vida. Foi o que ele fez, amado. Eu preciso me esforçar, só que não é qualquer esforço, que às vezes estamos dando murro em ponta de faca. Isto é, nos esforçamos, é que nem o náutico, nada e morre na praia. Eu digo isso porque é um chavão do time do náutico, né? Isso, quem já conhece já sabe disso. Mas o fato, irmãos, tem esforço, tipo de esforço que não adianta, irmãos, que não se chega a lugar nenhum. E o esforço aqui, que Deus quer falar ao teu coração e ao meu, é este esforço que grandes serão as recompensas de Deus em minha vida. Mas se eu quero as mudanças de Deus na minha vida, eu tenho que me esforçar. Mas é um esforço no qual Zaqueu aplicou em sua vida. Senão nada vai acontecer. E o que é, irmãos, que eu preciso fazer para que, qual é este meu esforço, irmãos? Para que de fato eu tenha uma mudança de Deus em minha vida, porque se não for de Deus não adianta, né, irmãos? Tudo tem que ser de Deus. O que é que eu tenho que fazer, irmãos? E lhe digo, esta é a parte que só compete a mim.
Isto é, Deus não vai fazer por mim, irmãos. Porque Deus não faz aquilo que é cabível ao homem. Assim como eu não faço aquilo que é cabível a Deus. O que foi que Zaqueu fez, irmãos, para obter os favores do Senhor em sua vida? Ele se esforçou. E o primeiro esforço que Deus quer da minha vida e da tua vida, irmãos, é estar inconformado. Que coisa linda. Você precisa estar inconformado. Se você está vivendo alguma situação que tem trazido desconforto, falta de paz, dificuldade, prejuízos, você tem que estar inconformado, irmãos. Era o que ele estava, irmãos, inconformado com a vida que estava vivendo. E olhe que nós não estamos falando de um qualquer, com relação à qualidade de vida que ele tinha, só que uma qualidade ruim. Estamos falando especificamente, olha o que diz a palavra, está aí na tua Bíblia, no versículo 2, de um homem chamado Zaqueu, que era maioral líder dos publicanos, e era o que, irmãos? Rico. Eu não estou falando de um qualquer, que às vezes você está inconformado com a vida, que é esmola. Eu não estou pedindo irmão, estou inconformado. Estamos falando de um homem, irmãos, chefe dos publicanos, isto é, numa patente dada por Roma, porque quem chamava para o exercício da cobrança dos impostos era o governo romano, e ele logo foi colocado como chefe desses publicanos. Rico, ele não era qualquer um. No entanto, a vida que vivia, ele começou a perceber que era uma vida que não estava agradando a Deus. Por isso, o primeiro esforço, irmãos, se eu quero as mudanças de Deus na minha vida, ouça isso: você tem que estar inconformado com o tipo de vida que você está vivendo. Por que, irmãos, eu preciso estar inconformado? Por uma coisa óbvia. Estar inconformado me leva a querer mudanças na minha vida, irmãos. Isso é claro, irmãos. Quando eu estou conformado, zona de conforto, nada vai mudar, né? Deixa assim mesmo, já não tem mais jeito aqui já. O conformismo, é por isso que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos no conhecimento do Evangelho. Qual é o esforço que Deus quer de mim e de você, irmãos? Eu tenho que me sondar, irmãos. Queridos, sabe o que diz a psicologia? A psicologia diz que para alguém sair de uma situação difícil, esta pessoa que tem que querer, isto é, ela tem que olhar para dentro de si e dizer: rapaz, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Porque ninguém pode fazer nada por você. Você sabia disso? Porque quando você não quer, quem é que vai poder fazer alguma coisa por você? Por isso a psicologia, há muito tempo, e aí Jesus já falou isso há muito tempo, diz que você tem que ter atitude. O que é que o esforço, o que é que Deus quer como esforço da tua vida e da minha, irmãos? Em primeiro lugar, que eu esteja inconformado com o tipo de vida que estou vivendo, desde que ela seja uma vida que está me minguando, que está tirando minha paz, que está tirando meu sossego, que não está ou que está me levando a lugar nenhum, irmãos. Quando eu estou inconformado, logo eu quero mudanças. Porque, irmãos, vamos pensar que se Zaqueu estivesse conformado com aquilo que ele era, ele tinha corrido para subir na figueira, no sicômoro? Não tinha, irmão. Estava em casa assistindo televisão, assistindo um jogo, né, irmãos? Ele era rico, naquele telão de 54 polegadas, com óculos 3D de 3 dimensões, né, irmão?
Por isso, meu amado, não se conforma com o que está acontecendo na tua vida. Porque o não conformismo é o caminho da mudança de Deus na tua vida. Segundo, irmãos, o segundo esforço que eu tenho que ter na minha vida, queridos, eu devo colocar o meu eu de lado. Tem muita gente que não recebe as mudanças de Deus na vida porque não consegue colocar o seu eu de lado. Irmãos, Zaqueu era um homem de pompa, um homem de regalias. Agora ele estava exposto na frente de todos, correndo feito doido para cima e para baixo, para olhar Jesus. Eu devo colocar o meu eu de lado. Será, irmãos, que os amigos dele, de Zaqueu, ao vê-lo assim, claro que ele sabia que ia ser ridicularizado. O meu eu tem que estar de lado. E o meu eu, irmãos, muitas vezes é o meu orgulho. Queridos, é este sentimento de querer ser o que não é. Enquanto você quer ser o que não é, as mudanças do Senhor não chegam na tua vida, irmãos. Zaqueu estava atropelado por dentro. Não adiantava para ele ser aquilo que ele não estava sendo, irmãos. Por isso, se esforça e coloca teu eu de lado, tua pessoa de lado. Colocou de lado, deixe quem queira falar de você. Primeiro que você não deve satisfação a ninguém. Que eu saiba, ninguém dá a tua feira. Quem dá a tua feira é Jesus. Quem paga teu aluguel é Jesus. E quem dá o vale e transporte, você não dá de conta. E se você tem carro, quem bota combustível é Jesus. Ou não? Ou de manhã o vizinho chega na tua casa e diz: toma 50 para botar de combustível. O vizinho chega e faz isso, é? Ou no final de semana, na sexta-feira ou no sábado, para lá o carrão e despeja a feira na porta da tua casa que o vizinho mandou. É assim, é? Eu quero dizer, irmãos, põe o teu eu de lado por causa de Jesus na tua vida. Por você reconhecer que precisa, coloca o teu eu de lado. E só pode isso acontecer com esforço. Se fosse fácil, não precisaria de esforço, meu filho. Não é verdade? Por isso tem que se esforçar. Terceiro, irmãos, que Deus quer da minha vida como esforço. Olha o que acontece, irmãos, com Zaqueu. Eu comecei a pensar, irmãos, e eu não tive tempo, ou não me atinei para fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas eu começo a entender, queridos, que aquela árvore, o sicômoro, em alguns textos chamado de figueira brava, não era uma árvore atrativa para se subir. Você já viu aqueles pés de árvore que o cara diz: pega aquele, eu subi nisso aí, subo nada. Que se você subir, você se arranha, não tem como subir direito, a coisa é ruim. Eu tenho certeza que era este pé de árvore. Só que, irmãos, era o único pé de árvore que estava na direção aonde Jesus ia passar, irmão. Não tinha outro. Você está entendendo? Não tinha aquele pé de árvore, tem pé de árvore que é um filé para se subir, né, irmão? Parece que até ele foi feito com degrau. Você bota um pé aqui, bota outro ali, já está em cima, pega o fruto. Não era esse caso, irmãos. O que Deus está aqui falando, para que eu e você nos esforcemos, que muitas vezes eu tenho que me humilhar. Amados, aquela árvore não era boa para se subir, mas Zaqueu teve que se humilhar, porque era o único lugar que Jesus ia passar, e o único jeito que ele tinha
tinha de ver Jesus. O que o Senhor me diz e te diz, irmãos, é que você tem que se humilhar, tem que se submeter, irmãos. Você tem que sair do seu salto alto, porque senão não adianta, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz? Humilhai-vos e Deus te exaltará a seu tempo. Você precisa se esforçar. Se o único jeito é fazer aquilo, irmãos, vá lá e faça, desde que seja por humildade. O único jeito que Zaqueu tinha era aquela árvore, não tinha outra, irmãos. Ele disse: estou nem aí, quem quiser que veja, eu vou me arranhar, a calça vai se rasgar, esta túnica linda que eu comprei ontem de seda se rasga, mas eu quero ver Jesus passar debaixo desse sicômoro. São esses 3 esforços que você precisa e que eu preciso: se humilhar, colocar o eu de lado e ficar inconformado. Fez isso, irmãos? Ouça o que o Senhor vai te falar agora. Irmãos, eu comecei a degustar disso. Amados, Jesus entrou em Jericó, e a direção, porque Jesus entrou em Jericó rodeado por uma multidão, e ele ia para uma direção. Porque Zaqueu se esforçou, inconformado com aquilo que estava vivendo, colocou seu eu de lado, como rico, como chefão, e se humilhou em subir naquele pé de árvore. Olha o que aconteceu, irmãos. Queridos, quando você é esforçado, ouça isso, Deus vai causar mudanças em tua vida. Esforçado desse jeito aqui. Eu não estou falando, eu vou me esforçar, pastor, amanhã eu vou jogar lá no jogo do bicho, fazer uma fezinha. Ninguém está falando disso, irmãos. Está se falando do esforço espiritual que vem de Deus. Olha o que acontece, irmãos. Quando você é esforçado, estando ou esforçado de acordo com o que Deus está te pedindo, aí o que acontece, sabe o que é, irmãos? Versículo 5, olha o que diz: quando Jesus chegou àquele lugar, o lugar do sicômoro, ele olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus ia para uma direção. Quando ele vê o teu esforço inconformado, o eu de lado, uma vida que se humilha, ele muda a direção em teu favor. Ele vai te ajudar. Ele vai colocar-se para querer te ajudar, irmãos. Jesus muda completamente, irmão, a direção para onde ele ia. Porque ele nunca decepciona aquele que busca ele, irmãos. Ele nunca decepciona aquele que quer ter vida com ele, irmãos. Ele nunca decepciona aquele que quer andar na presença dele, irmãos. E uma coisa eu lhe digo, viu? Se você quer chamar a atenção de alguém, por favor, só chame a atenção de Jesus em seu favor, irmão. Porque de mim, de fulaninho, de beltraninho, e seja lá quem for, irmãos, de nada adianta. Agora, quando você chama a atenção do mestre em teu favor, as mudanças vão acontecer na tua vida, irmãos. Mudou, irmãos, a trajetória. Jesus olhou e disse: Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Mudou o quadro, irmãos. Por que mudou o quadro, irmãos? Sabe
Sabe por quê, irmãos? Mudou o quadro. Isto é, porque o Senhor mudou sua trajetória. Porque Ele conhece tua necessidade. Ele sabe que você precisa. Isso é uma coisa que Jesus gosta. Alegra-se. Sabe o que é? Te ver feliz. Ele mudou a trajetória porque Ele quer te ver feliz. Porque Ele sabia das necessidades de Zaqueu, irmãos. E aí, irmãos, sabe o que vai acontecer agora? Deus quer restaurar as coisas na minha vida e na tua vida, irmãos. As mudanças de Deus são necessárias para que a restauração chegue. E Zaqueu, irmãos, tinha 4 coisas que precisam ser restauradas na vida dele, irmãos. E que eu tenho certeza que uma delas vai falar ao teu coração nesse exato momento, irmãos. Ele tinha 4, se não todas, irmãos. Se não 2 delas ou 3 delas, seja como for, até porque só o Senhor te conhece por dentro, irmãos. Zaqueu tinha 4 coisas que precisam ser mudadas na vida dele, irmãos. O que ele tinha de fazer, ele fez. A parte do homem, Deus não vai fazer, irmãos. Está dizendo que Deus vai insistir para você ficar inconformado, é? Meu filho, ele vai bater na porta do teu coração. Diz, meu filho, abre teus olhos. Tu não está vendo que o negócio não está dando certo? Abre os olhos. Para criar em você um inconformismo. Está pensando que é ele que vai colocar o seu eu de lado, é? É você que tem que colocar o eu de lado. Está pensando que é o Senhor que vai fazer com que você se humilhe? É você que tem que se humilhar. Tua parte Deus não faz. Assim como a parte de Deus só Ele pode fazer, irmãos. E Ele vai fazer agora. 4 coisas Zaqueu precisava, irmãos. E o Senhor vai atender, vai mudar, vai restaurar estas 4 áreas na vida de Zaqueu, irmãos. Primeira, irmãos, que Zaqueu, apesar de toda a riqueza e de todo o status como chefe, ele era um homem sem valor, sem credibilidade. Porque publicanos naquela época, o pessoal podia até rir para você. Não posso nem rir porque eu ainda estou defeituoso aqui, mas vai passar. Podia até rir para você, mas por trás estava malhando o pau em você. Porque Zaqueu, irmãos, não tinha credibilidade, não tinha valor diante daquela sociedade, irmãos. Tanto é que quando Jesus entrou na casa dele, as pessoas falaram logo, e ele vai comer com pecador e com publicano. Porque eram desprezados, eram jogados à margem, no sentido de credibilidade. E, irmãos, Deus sabia isso na vida de Zaqueu, e Ele queria restaurar a credibilidade na vida de Zaqueu, irmãos. Porque Deus quer, irmãos, que você seja honrado diante das pessoas. Você sabia disso? Por que Ele quer? Porque o nome dEle está cravado na tua vida. Que era a primeira mudança que precisava chegar na vida de Zaqueu. Um homem com credibilidade. E Jesus foi lá e restaurou isso na vida dele. Vou te honrar. Você foi desonrado por tudo que você fez, porque ele era o culpado, mas eu vou te honrar. Não se esqueça que tudo isso está acontecendo por causa do esforço, viu? Porque tem um tal de um negócio de querer a bênção de Deus e não fazer nada, né? A bênção de Deus eu quero, mas não meto um pau, uma palha, nada eu faço, irmãos. Aí não dá, né, querido? Esforço. Primeiro é isso, irmãos.
O Senhor sabia dessa necessidade e foi lá restaurar esta situação na vida de Zaqueu. E como foi, irmãos, que ele fez isso, para nós termos uma ideia? Foi quando ele chegou debaixo da árvore e ele olha para cima, na frente de toda a multidão ele diz: Zaqueu, chama ele pelo nome. Quando eu chamo alguém pelo nome, eu estou considerando esta pessoa. Tinha um tal de antigamente, isso parou mais. A pessoa não falava, até sabe o nome dele. Coisinha, ei coisinha, vem cá coisinha. Coisinha. Ou então um subiu, um psiu. Então, mas o nome é diferente. O nome quer dizer, eu estou honrando você, eu estou considerando você. Aí o Senhor passa. Zaqueu, desce. Eu quero ir na tua casa hoje. Deus, irmãos, Ele tem esse propósito de restaurar em nós a credibilidade, irmãos, a honra. Porque o nome dele está cravado na minha vida e na sua vida, irmãos. Tu imagina um crente andando para lá e para cá, e as pessoas, irmãos, isso é triste, irmãos. E as pessoas olham e dizem, teve até um cidadão na minha casa, que é o vigilante lá, a gente acertando, e ele conhecia alguém que foi aqui da igreja. Veja isso, viu? Lá na minha casa, alguém que foi aqui da igreja. Ah, é fulaninho, é ele da uma de crente. Lembre-se, irmãos, eu não tenho como me esconder de ninguém, irmãos. Você está entendendo? O nome de Jesus está na tua vida. E é necessário que haja credibilidade, uma vida honrosa para conduzir esse nome, irmãos. Há Puxa, o relógio estava ali, veio parar aqui de novo. Foi? Há uma ilustração que diz que Napoleão Bonaparte foi considerado um dos grandes conquistadores. E ele, um certo dia à noite, passou em revista os seus sentinelas. E era escuro, e ele saiu olhando para ver os sentinelas. Quando ele passou em revista, foi olhando, tinha um sentinela dormindo. E ele pegou no ombro do sentinela, o abalou, disse: acorda, homem, acorda. Era sentinela, viu? Você sabe, a sentinela tem que estar de vigia, viu? O cara estava dormindo. Acorda, homem, acorda. Qual é o teu nome, homem? Coincidentemente, o nome do sentinela era Napoleão. Napoleão, eu nem sabia nem quem estava falando ele. Aí Napoleão lhe disse: ou você muda de nome, ou muda de atitude. Irmãos, não tem como levar o nome de Jesus na minha vida querendo andar de uma forma desonrosa, irmãos. Querendo andar diante dos meus vizinhos, das pessoas que me cercam, de forma que o nome de Jesus não está sendo aplaudido, irmãos. Ou você muda de nome, tira o nome de Jesus da tua vida, ou você tem que mudar de atitude para que o nome de Jesus seja honrado na tua vida. Primeira coisa que o Senhor quis fazer na vida de Zaqueu, lhe dar honras, credibilidade, uma vez que ele não tinha. Segundo, irmãos, você sabia, ouça isso, que Deus conhece suas feridas por dentro, cada uma delas. E Jesus, Ele não quer ninguém ferido por dentro. Porque feridas interiores são as que mais machucam, são as que mais corroem, são as que mais nos colocam lá embaixo. São elas que nos levam a perder a autoestima, são elas que nos levam a perder a motivação de grandes perspectivas e sonhos. São elas, feridas interiores, que nos levam muitas vezes a cair. É por isso que o Senhor sabiamente, usando o apóstolo Paulo, escreveu no capítulo 8 de Romanos: para a minha vida e a tua, que nenhuma condenação há, mas para quem está em Cristo Jesus. Significa dizer que o Senhor está dizendo: esqueça seu passado, porque hoje você é nova criatura na minha presença. Porque quanto mais eu estou remoendo feridas antigas, mais a minha vida está sendo golpeada e atacada por esses sentimentos.
A segunda coisa que Jesus vai fazer na vida de Zaqueu, irmãos, é tratar dele por dentro. Tratar das feridas dele. Este homem era um homem amargurado. Você sabia disso? Este Zaqueu, rico, chefe, era amargurado. E Jesus vai tratar das feridas dele. Tratá-lo por dentro. Olha o que diz a palavra, irmão, no versículo 6. Que quando Zaqueu ouve do Senhor, desce Zaqueu depressa. O versículo 6 diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu como, irmãos? Com alegria. Esse homem estava amargurado. Foi Jesus tocar em falar o nome dele, começou a ser curado por dentro. A alegria começou a voltar. Amado, o Senhor quer te curar por dentro. Me curar por dentro. Tirar as feridas de dentro, das coisas do passado. Isso não importa mais, irmão. O passado ficou para trás, porque Jesus cravou tudo na cruz. E quando eu falo de passado, viu? O passado também é ontem. O que passou ontem passou. Mas não deixe nenhuma ferida dentro de você. Cure suas feridas aos pés de Jesus. Porque só, olha, irmãos, médico nenhum, você vai no hospital, irmãos, ele não tem remédio para curar feridas interiores. O único que tem remédio para curar feridas interiores é Jesus. E sara completamente, viu, irmãos? Ele não deixa uma cicatriz sequer. Por isso, não deixe feridas dentro de você. Se é para amar o irmão, ame. Se é para perdoar o irmão, perdoe, meu querido irmão, que eu estou falando, meu irmão. É irmão no sentido geral, teu próximo. Não vai ficar com feridas internamente, por causa de A, B, C, D, não. Jesus estava curando as feridas de Zaqueu, irmãos. Porque ele não quer ninguém na presença dele amargurado, triste, sofrendo. Você dá paz, irmão, ore por mim. Tudo bem, às vezes o choro dura uma noite, né? Mas aí você vai no outro dia, nesse mesmo irmão, paz, querido, ore por mim. Tá bem, então vamos considerar, passa um mês, né? Paz, querido. Jesus não quer ninguém amargurado na presença dele. Não quer ninguém angustiado na presença dele. E só fica assim por causa das feridas internas. Se você tratar diante de Jesus, ele cura você. Agora tem que se esforçar, meu filho. Porque a única coisa que cai do céu é chuva. Sem esforço não se adquire nada. Terceiro, irmãos. Essa daqui eu fiquei pensando, irmãos. Essa é a outra, na verdade, a que vem. Olha, esse Deus quer falar com a gente, irmãos. Até porque se Deus não falar, não faz razão, não tem razão de eu estar aqui, irmãos. Nem de você estar aqui. Ele já começou a falar contigo através dos louvores, que é a palavra cantada, irmãos. Eita, que coisa. Sabia de uma outra coisa que Jesus precisava fazer na vida de Zaqueu? Era restaurar seu lar, a sua casa. E eu comecei a pensar nisso. A casa de Zaqueu, irmãos, era bonita por fora, mas era feia por dentro. Era uma casa, irmãos, feia, triste, uma família destruída. Uma família sem a bondade e a graça de Deus por fora, porque ele era publicano, chefe, rico. Dá para perceber aquela mansão linda, quando entrava na casa, cada cômodo bonito. Mas espiritualmente falando, irmãos, aquilo que os olhos veem muitas vezes não é aquilo que está sendo traduzido interiormente. E a vida familiar daquele homem estava arrasada. Não é à toa que Jesus disse: hoje eu quero entrar na tua casa, Zaqueu.
Por que, irmão? Jesus quis entrar na casa de Zaqueu, irmãos, para restaurar aquele lar, irmãos, para restaurar aquela família. Deus, irmãos, lembre-se de uma coisa: nada está perdido, porque Deus tem o melhor para a tua vida, irmãos. Seja o que for que você esteja enfrentando, o melhor é Deus. Importa que você deixe ser restaurado por Ele. Como, pastor? Esforçando-se. Fique inconformado com as coisas. Bota teu eu de lado e te humilha na presença de Jesus. Vou fazer isso não, porque o pessoal vai ver. Se humilha, querido. Porque só quem pode abrir porta para você e para mim é Jesus, irmãos. O Senhor queria restaurar a casa de Zaqueu, a família. É por isso que ele disse: vou entrar, eu quero hoje ir na tua casa, Zaqueu. O Senhor não poderia muito bem e ter dado a bênção a Zaqueu ali mesmo? A fé deste homem é grande. Vai, querido, tu és salvo agora. Ali mesmo no pé de árvore. E Zaqueu ia para cá todo animadinho. Olha, irmãos, ouça isso. Deus, quando começa uma obra na nossa vida, a boa obra que Ele começa, quando eu quero, Ele termina, irmãos. E Ele termina da forma dEle, do jeito dEle, porque Ele tem o melhor para mim. Se era importante Jesus ir para a casa de Zaqueu, então a bênção não era para ficar no pé de árvore, tinha que se estender para ir para dentro da casa. Terceiro, irmãos, é isso. A casa, a família daquele homem precisava ser restaurada. E quarto, o sexo. Essa daqui é pesada. Pesada entre aspas, né? Deus queria restaurar o trabalho de Zaqueu. Que coisa! Sabia disso? Olha o que diz o versículo 8, irmão. Deus queria restaurar as atividades econômicas de Zaqueu, porque estava tudo destrambelhado. Olha o que diz o versículo 8, e você vai entender. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Você sabe o que estava acontecendo, irmão? É que Zaqueu, na atividade dele de trabalho, era desonesto, era usurpador, trabalhava de forma errada, e Deus precisava restaurar o trabalho de Zaqueu, irmãos, porque Jesus, ele faz a obra completa. Imagina, Jesus só restaura minha relação com as pessoas, me restaura por dentro, quanto às feridas, restaura minha casa, minha família, mas me deixa lá fracassado no trabalho. E aí, irmãos? O Senhor começou a restaurar a vida de Zaqueu. Quando ele está se levantando aqui dizendo isso, irmãos, não é porque ele está sendo bonzinho, não. Vou dar metade dos meus bens. Não tem nada de bondade aqui, irmãos. O que está acontecendo aqui é um coração contrito, sabendo o que fazia e dizendo a Jesus: a partir de hoje eu não quero fazer mais, Jesus. A partir de hoje o meu trabalho vai ser assim. Se deu, deu. Se não deu, é assim. Vai ser dessa forma. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. E aí terminou, irmãos, a história. E a última coisa que o Senhor vai fazer, que é a principal, é dizer para Zaqueu isso aqui, irmãos. Olha o que Jesus diz. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Em outras palavras, filho de Deus. Houve salvação, o Senhor está dizendo.
Hoje houve restauração aqui nessa casa. Foi restaurado aquilo que precisava ser restaurado. E ali Zaqueu, irmãos, ficou abençoado. Será que você se esqueceu de como isso tudo aconteceu? Só aconteceu por causa do esforço. Qual? Não quero isso mais para a minha vida. Inconformismo. Segundo, coloco o meu eu de lado. Pouco importa meu eu. Se é necessário colocar de lado por causa de Jesus, eu vou fazê-lo. E se humilhar. Se humilhar para que o Senhor te exalte. E aí as mudanças de Deus chegarão na tua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Se esforce e as mudanças do Senhor chegarão em tua vida. Se esforce. E assim Zaqueu ficou abençoado. Ele sabe quais são as áreas que precisam restaurar na tua vida? Sabe, irmão? E lhe garanto uma coisa: quem está mais interessado em restaurar as áreas na tua vida é Ele. Nem nós mesmos temos tanto interesse quanto Jesus. Nem nós mesmos. Vamos orar. Em seguida, vamos dar os avisos e a bênção apostólica. Obrigado, Jesus, por todas as coisas, porque Tu fazes isto, Senhor. Quando nos esforçamos, Tu, Senhor, se projeta em nosso favor. Porque a Tua palavra diz que Tu não desprezas o clamor do justo, o esforço daquele que quer andar na Tua presença. Obrigado por tudo, por essa palavra, por esta noite. Tu conheces todas as nossas necessidades. E a Tua palavra diz lá no Salmo 37 que descansa no Senhor e Ele vai fazer o que deseja o teu coração. Porque não somos nós, Senhor, capazes de suprir em nós mesmos as necessidades, porque somos limitados, pequenos, mas Tu és o Deus grande, que fazes maravilhas acontecer. Obrigado por esta noite. Tudo que aconteceu com Zaqueu, queremos que aconteça em nossas vidas. Por isso, Senhor, queremos nos esforçar em muitas áreas de nossas vidas, em estarmos inconformados. E a partir do inconformismo, clamar por ajuda, por socorro, porque Tu és o nosso socorro, Jesus. Obrigado. Continua abençoando Tua igreja, Teus servos, que vieram nesta noite, Senhor, e sairão daqui alegres, abençoados, felizes, porque estavam aqui cultuando o Teu nome. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça seu rosto sobre todos nós, nos dando graça, misericórdia e sua bondade todos os dias. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê sua paz, porque a paz do Senhor é a paz que o mundo não dá, é uma paz permanente. Que o Senhor te leve em paz, te dê uma semana abençoada, de graça. E lembra-te que se você colocar Jesus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida, amado irmão. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Jesus lhe abençoe e dê a paz ao seu irmão, querido.